Amigos queridos, bom dia, que Jesus nos abençoe e que as vibrações do Mestre alcance todos nós que estamos caminhando em busca de momentos de serenidade, de confiança e na certeza, Senhor, de que todos nós estamos amparados pelo amplexo de luz que o Senhor tem nos ofertado. Dando continuidade ao capítulo 6º do Evangelho, nós vamos ler hoje Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina, como um celeiro, um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a vós, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a aclamar. Orai e crente, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida, a prova buscada durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Queridos irmãos, neste momento da prece, convidamos a todos a mantermos uma sintonia elevada, que possamos nos irmanarmos neste momento, trazendo ao coração de todos a serenidade, a confiança, a paz, para que possamos vencer nossas dores, nossas dificuldades, os torpores do caminho, tudo aquilo que tem vindo para que nós nos aproximemos mais de Jesus. Que o Mestre possa olhar por todos os nossos irmãos que nos pedem prece, pedindo a Jesus que os ampare, onde eles estiverem, nos hospitais, nos seus lares, que todos recebam as vibrações do seu amor e que a sua paz, a confiança estabeleça no coração de todos nós. Que assim seja. Queridos amigos,
Nós estamos falando de uma mensagem trazida pelo Espírito de Verdade, mostrando para nós, nas instruções dos Espíritos, como é que a doutrina espírita chega. Quando Jesus fala para João que ele não poderia dizer-nos tudo, mas ele enviaria o Consolador prometido, nós bem sabemos que o papel do Consolador é semear no nosso coração a verdade, é nos esclarecermos, é retirarmos da ignorância, desse véu que cobre todo o nosso olhar para o futuro. E lembrando ainda que nesse item do Evangelho, Jesus nos oferece a oportunidade de receber esse advento e os espíritos que comungam com o pensamento de Jesus trouxeram. Então, aqui nós escutamos quando o Espírito de Verdade aqui nos mostra, revelei a doutrina divina. Eles nos trouxeram aquilo que o Cristo já havia nos dito, só que agora, de uma forma didática, trazendo de tal forma que nós todos somos capazes de compreender, desde que a gente tenha um olhar para a doutrina espírita, para o ser espiritual que nós somos. Muitas vezes nós queremos uma receita pronta, tanto dos espíritos quanto até mesmo da doutrina. Mas isso não justifica, porque as nossas dores não são dores que vão nos cobrar ou punição divina, não. É porque nós nos afastamos do caminho reto e muitas vezes desconhecendo por ignorância ou por descaso ou por indiferença o que é que Jesus vem nos falar sobre o reino de Deus. E nós, então, buscamos outras estradas, outros caminhos, e isso nos convida a repensar em todas as nossas ações. E aqui o Espírito de Verdade nos chama a atenção quando ele nos diz da grandeza da doutrina espírita. E se tem algum erro, alguma dificuldade, não foi trazido pelos espíritos, é por nossa ignorância, por tudo aquilo que nós temos transviado dos deveres que nós temos que cumprir. Então, ele coloca homens fracos que compreendeis as trevas de vossa inteligência. Não afastei o facho da clemência divina, que vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Isso nos mostra que nós realmente estamos perdidos. Estamos hoje mais perdidos do que ontem, porque hoje nós estamos em busca de um materialismo que é assustador, assustador. As ilusões. Por isso nós temos preenchido os vazios que existem em nós com as questões da tecnologia, das telas, do celular, perdendo horas afins, especulando, sabendo notícias do outro e esquecendo da maior lição que o Espírito de Verdade nos trouxe, quando diz espíritas. Preste atenção, ele está nos chamando a atenção, espíritas, amai-vos. O que é amai-vos? É eu estar com meus olhos voltados para o outro com o melhor sentimento. E ele nos diz: este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos desde o segundo. Se nós olharmos isso com uma maior profundidade, nós podemos reconhecer que nós mudamos a ordem dos fatores. E às vezes você fala assim: mas as ordens dos fatores não alteram o produto? Sim, não altera o produto. Mas, nesse caso aqui, vai alterar sim. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos instruindo, buscando um conhecimento, desenvolvendo uma inteligência intelectual e deixando os ensinamentos do bem, a lição do amor, a lição da benevolência, da caridade em segundo plano. Porque o materialismo e o consumismo e essa ilusão que uma inteligência nos traz, ela não nos permite conectar com Deus. Então, é preciso que a nossa inteligência ela busque no conhecimento uma forma reflexiva de que ela se transforme, se ela modifique. Então, o que nós muitas vezes não interpretamos dessa forma.
E quando nós estamos no caminho do amor, o amai-vos desde o primeiro ensinamento, porque o amor, ele é a lição maior e nos ensina também o valor do perdão. Então, se nós não amamos, não construímos esse sentimento em nós, como é que nós vamos perdoar? E isso vai nos mostrar, então, que nós estamos vivendo de uma faceta que não é aquela que me consola, que me esclarece. E o Cristo trouxe a doutrina espírita como um processo de libertação do nosso espírito. É preciso que a gente compreenda isso para que a gente possa perceber o que é que os espíritos vieram nos trazer. Qual é aquilo que nós estamos buscando? Então, quando nós falamos, vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, e aí Jesus fala que ele vai nos aliviar, nós sabemos que ninguém, nenhuma pessoa, nos trouxe tanta alegria, tanta fortaleza, tanto exemplo como Jesus. Então, Jesus, ele reconhece que muitos daqueles que ele o chamou para trabalhar, que foram os discípulos, eles tinham argumentos dentro deles e, às vezes, eles sentiam-se fortalecidos, mesmo diante de tanto sofrimento que eles passavam. Muitas vezes a gente tem percebido que nós temos falado muito mal do planeta, das questões do planeta que nos envolvem, mas o planeta Terra, esse, apesar de ser um planeta de provas e expiação, ele está no processo de evolução, convidando-nos todas as horas, todos os momentos, a analisar por que a tristeza e as aflições nos dominam. Se nós observarmos bem, não nos fortalecemos ainda, não temos a confiança que deveríamos ter nas lições de Jesus, quando ele nos diz que ele era o caminho, que ele era a verdade, ele é a vida. E onde está a nossa esperança de progresso, o nosso otimismo? Então, nós muitas vezes tentamos compreender uma coisa que nós não queremos compreender, porque Jesus não veio aqui para amaldiçoar quem quer que seja, mas ele nos convoca a entender o que seja a consolação. E a consolação não é uma consolação que muitas vezes nós queremos ou buscamos, ficamos aí atrás, em torno de uma descoberta daquilo que nós verdadeiramente ainda não compreendemos. O que nós queremos descobrir? A imortalidade? Mas eu preciso de viver a imortalidade. Descobrir a vida futura? Eu preciso reconhecer que os próprios Espíritos têm nos trazido as suas mensagens, mostrando para todos nós os recursos que eles utilizam de tudo aquilo que eles aprenderam. Então, nós vamos ver que o Espiritismo, ele vem como esse mensageiro divino para que nós possamos sentirmos seguros com tudo aquilo que ele vem nos trazer. E o Espiritismo, ele não vem acompanhado de fenômenos, como muitos querem, muito pelo contrário. Ele vem para nos auxiliar a compreender a essência dos fatos. Então, o homem, muitas vezes, ele quer viver enganando a si mesmo, porque ele quer ser uma pessoa ainda desafiadora. Isso mostra que nós ainda trazemos dentro de nós muitas situações que precisam ser modificadas, especialmente no campo dos nossos sentimentos. Quantas vezes nós ainda pensamos nestes espíritos que foram, retornaram, nós não compreendemos. Ora, na vida, nada se faz a não ser pelas verdades, pela aplicação da lei. Então, quando nós vemos uma pessoa fazendo determinados desregramentos, é natural que esse desregramento vai fazer com que ele busque outras situações. Então, a edificação cristã,
elas alcançam em nós quando nós temos a compreensão de verdade dos problemas que envolvem nossa vida. E os problemas, eles são justamente consequências dos nossos atos. Então, nós vivemos numa sociedade ainda muito materialista, em que nós ficamos presos a determinadas ideias sem compreender a justiça mais perfeita que existe, que é a justiça divina. Então, quando Jesus nos diz que ele nos aliviaria, nós temos que considerar, portanto, que ele está nos aliviando justamente com esse conhecimento, que vai nos explicar, nos mostrando que para sermos bem-aventurados, eu preciso percorrer pelos caminhos da reencarnação. E cada reencarnação, amigos, ela vai pedir esforço, ela vai pedir confiança. Então, nós precisamos, dentro desse percurso que estamos caminhando, desenvolvermos em nós a paciência em relação às diversidades do outro. Tenhamos paciência para que nós possamos também auxiliar Jesus, auxiliando de uma forma que alivia a dor do outro. E como é que alivia a dor do outro? Alivia pelo conhecimento. Quando nós explicamos, quando nós temos situações, especialmente durante os problemas da vida, as aflições que vivemos, a sociedade que estamos inseridos, nós temos que buscar soluções divinas. Então, nós não podemos julgar os homens, mas podemos analisar a postura, a compreensão. Por isso que, diante daquele quadro magnífico da mulher adúltera, Jesus percebeu a maledicência, aquilo que eles queriam saber. E Jesus, então, fala para eles: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então, o Mestre nos faz pensar e recordar de tudo aquilo que ele veio semear em nossos corações. Então, o que nós estamos hoje vivendo são lágrimas, lágrimas que foram, que correm do nosso rosto, justamente por não compreendermos o verdadeiro sentido da vida. A irresponsabilidade, a imaturidade e os acidentes que acontecem todo dia na nossa vida. E nós falamos, gente, por quê? Porque nós muitas vezes não mostramos para os nossos filhos essa verdade. Não mostramos para os nossos filhos o papel de Jesus em nossa vida. Então, a doutrina espírita, esse espírito de verdade, o advento do espírito de verdade, tem uma função extraordinária em nossa vida. E que a gente precisa refletir muito para a gente compreender que ele veio para nos ensinar. E consolar não é passar a mão na cabeça, é esclarecer, é trazer naquelas lembranças vivas do Mestre que todos nós ainda estamos tutelados pelo seu amor. Nós pedimos aos espíritos amigos que ora estão conosco nesse evangelho, nessa manhã de luz, que eles possam nos auxiliar no passe. Amigos, eles nos auxiliam, mas é preciso que a gente esteja pronto para receber o auxílio e que a gente não tenha as vibrações do descaso, da desconfiança, mas que você ore para que você possa receber, ser receptor das mãos divinas que estão dirigidas a todos nós nesta manhã. E a nossa água, que ela possa ser magnetizada pelo amor desses benfeitores, que muitas vezes extraem da própria natureza os recursos que nós tanto necessitamos. E nesse momento sublime, em que estamos sendo envolvidos para receber o passe, a fluidificação das águas, nós pedimos também a Jesus que leve até os nossos irmãos, familiares, toda essa vibração de amor e de paz. E assim, Mestre querido, com muita gratidão em nossos corações, nós te agradecemos, pedindo a Deus que todos os nossos irmãos
que ora estão conosco nesta manhã, sublime do Evangelho, recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.